Bom, mas agora adentrando dentro do assunto inovação, a gente fala, né, falamos aqui sobre como que chegamos lá, e aí a Renan falou sobre implementar ferramentas, Shirley também falou um pouco sobre isso. Queria perguntar então para Shirley, quando a gente fala do processo de inovação dentro das empresas, inovar por si só é uma coisa que parece que o ser humano é um pouco avesso em alguns sentidos, né? Então, quando a gente quer mudar muito, a gente quer fazer coisas diferentes, normalmente a gente acaba mexendo em alguns vesperos que acabam atrapalhando e tornam as coisas um pouco mais complexas. Na construção civil, onde a gente tem um segmento, né, um setor que a gente costuma fazer as coisas do mesmo jeito há tantos anos, se torna talvez um pouquinho mais difícil, né? Apesar da gente ter tantos problemas, né, e coisas que mostram que talvez a gente precise mudar o jeito que a gente faz as coisas, ainda eu vejo que na construção civil é um pouco mais difícil, um setor um pouco mais difícil de digitalizar e de implementar inovações. Quando tu entra, né, dentro do Grupo HTB e fala de melhorias de processos contínuos, que já era inovação, que, né, tentando melhorar as coisas, etc. Quais eram as dificuldades que tu tinha naquela época e como que isso foi mudando ao longo do tempo ou não, né? Mas como que tu foi batendo, né? E como que tu foi gerando esse processo, né, para fazer com que seja viável implementar inovação na construção civil. Porque engenheiro também tem essa maneira, né? A gente dentro de grupos, grandes grupos, e lidando muito com engenheiro todo dia, tem essa coisa de ser muito, né, é sim ou não, é certo ou é errado, cai ou não cai a obra, então implementar a inovação é ou eu vou ganhar muito ou eu não vou ganhar nada, né? Ou eu vou perder. Então, queria que tu contasse um pouco pra gente aí. Essa pergunta aí, ela é bem complexa, né, pra gente poder responder. Porque são vários desafios, né, Thales? E aí, quando a gente fala do setor, eu concordo contigo, porque é um setor realmente tradicional e a gente está falando de exatas, né? Então, tem que ser certo, né? Então, vamos implantar a inovação, então vai dar um resultado e ele tem que ser certo. E a inovação não é sobre isso, né? A inovação é a gente trazer aí novas ideias, a experimentação. Então, a gente tem que estar aberto a tudo isso. Então, realmente é um grande desafio a gente trazer para o setor. Então, realmente, para trazer isso para o setor, o pessoal fala que tem que ser uma pessoa realmente um parafuso a menos para fazer a diferença, né? Então, estamos nós aqui todos fazendo isso, né? Porque a gente tem que ter muita resiliência para trazer isso, porque é a gente entrar, então, né, no grupo HTB, como você está me perguntando, e falar, vamos mudar. Então, já vem aquele primeiro impacto do ser humano, né? Mas eu sempre fiz assim, né? A síndrome de Gabriela, eu sempre fiz assim. Então, a resistência à mudança, acho que eu posso colocar 3 pontos principais, vai? Mas resistência à mudança. Aí a gente vem também do nosso setor aqui, a gente trabalha dentro de uma obra, a gente tem um padrão ali já estabelecido de um custo que eu vou ter ali dentro daquela obra. Então, já vem um fator ali, custo. Então, estou trazendo uma mudança. Então, quanto custa? Eu não quero nem saber o que é, mas quanto custa? Então, já vem de cara uma questão, né? Então, essa é algo que a gente depara sempre. Então, no início foi assim e continua até hoje, que é o que você me perguntou. Então, continua ainda, apesar de a gente ter melhorado muitos pontos, mas é algo que vem, tá? Então, eu estou colocando os pontos relevantes aqui. E eu acho que algo ainda que tem muito é uma qualificação, que eu posso falar, uma qualificação técnica. E aí são pessoas ainda não preparadas para desenvolver tudo isso, tá? Então, dos 3 pontos que eu estou colocando aqui, vamos colocar que 2 especificamente são pessoas, né? Então, a gente está discutindo aqui um painel de inovação que a gente pode colocar e tem muita, vamos dizer, muitos processos, muita tecnologia, mas, enfim, a gente está falando aqui o núcleo de pessoas. Então, acho que esse que é o ponto de maior dificuldade hoje, é a gente trabalhar, então, essa questão.